Bom dia. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Flávio Madruga, eu sou médico pós-graduado em nutrologia pela Abram. O objetivo dessa série de vídeos é falar sempre para os nossos pacientes, para os nossos amigos, para as pessoas que têm interesse em aprender alguma coisa sobre alimentação saudável e me perguntam às vezes em consultório, às vezes na correria do dia a dia não dá, você acaba deixando de explicar algumas coisas. Então eu vou publicar sempre uma série de vídeos falando sobre vários assuntos. Hoje eu vou falar sobre um assunto que está muito na moda, né, chamado de jejum intermitente. A prática do jejum intermitente ela vem desde a época dos homens das cavernas, né? Porque o homem das cavernas, nós vivemos em cavernas há aproximadamente 2,5 milhões de anos. E vivemos em cidade, né, aproximadamente 10 mil. E o que nós vimos de interessante? O homem das cavernas, ele raramente jantava. Então ele tinha o hábito de não comer à noite. Por quê? Primeiro que ele não tinha geladeira. E segundo que os alimentos, quando ele tinha fome à noite, se ele saísse para caçar ou para pegar algum animal, provavelmente o jantar seria ele. Então ele não era o topo da cadeia alimentar como nós somos hoje, ele era a base. E nós sabemos que todas as feras caçam à noite, né? Então os homens, se saíssem à noite, provavelmente eram comidos. Então eles não podiam sair. E então eles tinham a prática de sempre não comer à noite. E depois isso foi evoluindo até na época dos hebreus, até por uma questão religiosa se jejuava muito. Hoje em várias religiões se jejua muito, né? No catolicismo, segundo a Bíblia, Cristo jejuou durante 40 dias. E os muçulmanos também jejuam, principalmente no período de Ramadã, onde eles ficam 12 horas sem comer. Então a prática do jejum é muito comum em todas as religiões. O jejum entrou em evidência há aproximadamente uns 20 anos, onde vários artistas começaram a fazer, até que culminou, né, com essa moda hoje que se falando muito de jejum. Nós recomendamos bastante o jejum, que é uma prática que nós usamos na nossa rotina de tratamento, onde você passa a comer, pelo menos cortando algumas refeições do dia. Isso faz com que seu metabolismo fique mais acelerado e faz com que você tenha uma facilidade maior de queimar gordura e de fazer uma desintoxicação no seu organismo. Então existem vários protocolos de jejum. Existe o jejum que você pode pular o café da manhã, existe o jejum que você se alimenta numa janela de 8 horas e fica 16 horas sem comer. O que nós utilizamos mais no consultório é o jejum onde você toma café, você almoça e depois das 2 da tarde você toma água, chá e café, com no máximo 3 gotinhas de adoçante até o outro dia de manhã. Isso é muito bom, por quê? Porque principalmente no horário da noite a gente tem uma liberação muito grande de GH, que é o conhecido como hormônio do crescimento, que faz com que você acelere o seu metabolismo e aumente o seu gasto calórico. E esse jejum, quando você está em jejum à noite, você tem uma liberação maior de GH. Então o jejum à noite é o que nós indicamos no nosso consultório para os pacientes. Me perguntam muito no consultório, né, quem pode e quem não pode fazer o jejum. Quem pode fazer o jejum são todas as pessoas saudáveis, podem e devem fazer o jejum. E quem não pode? As principais contraindicações são crianças, gestantes e pessoas diabéticas ou com alguma outra doença, que aí só podem fazer o jejum, não sendo gestante, nem criança, nem diabético, com outras doenças com autorização do médico e acompanhamento do médico, e aí podem fazer o jejum sem problema nenhum. E para todos nós que defendemos o jejum, foi uma grata surpresa, né? No ano de 2016, agora o professor Osumi, um médico japonês, ele desenvolveu a teoria da autofagia, que sempre se falou no jejum, que é quando se está em jejum, o seu corpo ele se alimenta de parte dele. Significa que a célula se alimenta de parte das células, de organelas que estão doentes ou de células que estão doentes, fazendo uma renovação celular. Esse processo chama-se autofagia. Se acreditava que isso funcionava, até que vários médicos questionaram e o Dr. Osumi conseguiu provar em ratos que isso realmente acontece. Ele conseguiu provar que quando ocorre a autofagia, se vive mais. Então ele, em suma, quem faz o jejum vive mais e melhor.
e ele foi premiado pela academia com o Prêmio Nobel de Medicina. Então foi uma grata surpresa e uma felicidade para todos nós que defendemos o jejum. Então a mensagem que eu quero deixar para vocês é que o jejum pode te ajudar muito, não só a emagrecer, pode te ajudar a viver mais, a ter muito mais qualidade de vida. E eu também gostaria de sugerir, né, um livro que eu gosto bastante e que vários colegas médicos adotam, e eu gosto muito, que fala muito sobre o jejum. É um livro bem interessante, um livro fácil de ler, que é esse livro aqui, chamado Jejum, uma Nova Terapia. Então, se você tiver a oportunidade de comprar, leia, que é um livro muito interessante e vai te ajudar muito. E como esse trabalho de jejum, esse tema sobre o jejum, sobre os problemas da indústria alimentícia, sobre os erros alimentares, então eu pretendo voltar várias vezes e eu, a partir de hoje, vou estar sempre publicando vídeos onde eu possa informar e poder ajudar vocês para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor e viva muito mais e melhor, né? Não adianta envelhecer só, tem que envelhecer bem. Então é isso que é a dica que eu quero deixar para vocês e estaremos juntos em uma outra oportunidade. Obrigado.